café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, vamos falar de política. Mário Flávio hoje comentar a situação no STF, né, e como os ministros saíram em defesa de Alexandre de Moraes. Bom dia, Mário. Mário Flávio. Bom dia, Laís. Olha, essa situação ela ainda vai dar muito pano para manga, porque eu sou de um tempo, sabe, Laís, que você mal sabia os nomes dos ministros do STF. E eu não defendo que volte esse tempo, que fique bem claro, mas eu acredito que a exposição exagerada, exacerbada que acontece aí com os ministros do STF, elas levam a situações como essa que a gente está vendo agora. Veja, o problema não é nem a questão dos ministros saírem em defesa do Alexandre de Moraes, porque a reportagem ela mostra trechos claros, né, de que havia combinação mesmo, né, inclusive com deboche, né, de alguns magistrados para prejudicar alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como aconteceu, por exemplo, na Lava Jato, quando o Sérgio Moro ele combinava com o Deltan Dallagnol e outros promotores, né, algumas situações, né, que foram escancaradas lá com a Vaza Jato. A Vaza Toga, que é como está sendo chamada aí essa história dessa reportagem da Folha de São Paulo, ela mostra claramente, né, que vários direitos foram infringidos aí dos cidadãos, né, em prol de defender o que o ministro queria. E o problema é que esses ministros que saíram ontem em defesa do Alexandre de Moraes, se a gente parar rapidinho para relembrar algumas posições deles, são muito controversas no que diz respeito a se meter em política partidária. Por exemplo, o Barroso, né, o ministro Barroso, em um evento liderado pela CUT, ele foi ministrar uma palestra e ele solta a seguinte frase: derrotamos o bolsonarismo. Veja, um ministro não pode jamais dizer uma frase dessa, né, que mostra toda a parcialidade dele em qualquer processo. Gilmar Mendes nem se fala, né, porque foram várias frases utilizadas durante a campanha aí para demonstrar que tinha lado na eleição. Então, esse pessoal que saiu em defesa rapidamente, sem nem ter apurado nada, porque veja, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, ele contesta a reportagem, disse que é dentro da lei. Mas acredito eu que deveria pelo menos esperar alguns fatos novos para estar se posicionando. Esse posicionamento exagerado dessa maneira só mostra o corporativismo que existe no judiciário, com alguns ministros, não todos, que foram apenas 2 que se manifestaram, e esses ministros eles deveriam, na minha opinião, aguardar mais. E o ministro Alexandre de Moraes que se defenda das acusações que estão sendo feitas, e não os outros. E a posição ontem do ministro Alexandre de Moraes foi em defesa dele. Tá? Ele disse: eu não estou preocupado com o meu gabinete, estou preocupado comigo. Então, assim, é uma situação que escancara, mais uma vez, que a política brasileira e essa junção, essa mistura com o judiciário é algo extremamente complicado. A gente já viu o que aconteceu com a Operação Lava Jato, uma operação que começou de uma maneira séria e teve repatriado aí bilhões de reais, e mostrou um sistema endêmico de corrupção dentro das estatais brasileiras, mas que as pessoas envolvidas, elas claramente foram embriagadas pelo poder, foram picadas pela mosca azul. Essa mosca azul é a mosca do poder, e todos entraram na política. Sérgio Moro virou senador, a esposa dele virou deputada, o Deltan Dallagnol virou deputado federal, acabou tendo o mandato cassado, né, pela própria Câmara dos Deputados. Enfim, então essa misturada, se eles seguissem a vida deles no judiciário, talvez a Operação Lava Jato ela fosse uma operação levada mais a sério. E isso está acontecendo hoje com o Supremo Tribunal Federal. Os ministros cada vez emitindo opiniões políticas sem parar, e deu nisso. Aí agora, um vazamento claro se você tirar as paixões políticas, é claro que você vai ver ali que houve, inclusive a gente trouxe aqui trechos ontem de tentativas de incriminar jornalistas. Né, só porque eles têm um posicionamento que os caras não concordavam. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essa história e tem que ter muito cuidado com certos posicionamentos, né, principalmente magistrados, porque eles que vão tomar decisões. Então, se toma decisão, né, com base por paixão política, porque você não gosta de político A, B ou C, você vai tirar a máxima da justiça, que é aquela estátua com os olhos fechados.
com os olhos vendados, aliás. Porque aquela estátua da justiça, o símbolo da justiça com os olhos fechados, é uma mostra que deveria haver a imparcialidade. E a gente está vendo nesse caso aí, não tem. Então ficou claro que existia uma parcialidade e ficou claro que prejudicou muito a uma candidatura, no caso, a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um caminho para que a gente tenha um STF mais imparcial seria mudar o jeito com que essas pessoas chegam e se tornam ministros? Porque hoje é indicação política, né? Ia ter que ser uma mudança grande no sistema, Laís, porque, veja, se você vai para o Tribunal de Contas do Estado, como é que é feita a indicação? O ano passado a gente viu, né, uma indicação pela Assembleia Legislativa. Veja, quem foi para lá? Foi o Rodrigo Novaes, que era aliado do João Campos. E na indicação ele trava uma batalha com quem? Com um aliado de Raquel, que era o Joaquim Lira, ele acabou vencendo. Então, veja, eu não estou aqui duvidando do caráter do Diogo Moraes, mas às vezes pode chegar uma decisão nele que envolva quem indicou ele, quem votou nele. Né? Então, por exemplo, a gente viu agora, no começo do ano, que a esposa de outro conselheiro, que é o Carlos Neves, trabalha na Prefeitura do Recife. Então, assim, é difícil demais para esse pessoal pegar um julgamento. Então, eu concordo com você. Agora, a mudança ela deveria ser geral, não só na indicação do STF, mas também como a indicação dos tribunais de contas do Estado. O melhor caminho, na minha opinião, seria um concurso público. Ou então, a pessoa que entrasse no concurso público, ela fosse subindo de carreira até chegar ao cargo maior, que fosse aí, né, desembargador, alguma coisa desse sentido. Mas teria que ser uma mudança na Constituição, uma mudança grande no sistema. E eu não sei se os políticos eles estão muito dispostos a fazer isso, porque o presidente... Acaba que eles não têm chance de botar alguém lá, né? Justamente, o presidente que está no poder, ele tem o poder de indicar os ministros quando eles se aposentam. E nas assembleias, muitas vezes chega uma... Por exemplo, vai ter esse ano vai ter uma eleição de desembargador e a lista vai chegar para quem? Para a governadora. E ela que vai escolher a indicação desse novo desembargador após votações que vão acontecer e tal. Então, assim, os políticos não querem perder esse poder de indicar ninguém porque, de uma maneira ou de outra, eles acabam sendo beneficiados. Eu concordo com você, a mudança deveria acontecer, mas eu acho que ela não acontece. Infelizmente. Mário, você fala mais disso e também de outros assuntos dentro do Manhã Cidade, Isso, né? Dentro do Manhã Cidade, daqui a pouco a gente vai falar sobre mais assuntos da política, porque o IDEB, Laís, saiu e ontem Pernambuco ficou na 3ª posição. E a oposição atacou, disse que o Pernambuco ficou na 3ª posição, mas ficou abaixo da média nacional. E o governo comemorou. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, que acabou sendo um embate muito interessante na Assembleia Legislativa. Tá bom, Mário. Obrigada. Até amanhã. Até. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos.